O demo. Educação e ação. Concursos. Respeito. Condições de trabalho. Salários dignos. Isonomia, ativos e inativos. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de O Demo. Nessa edição, vamos falar sobre os obstáculos à nossa aposentadoria especial. Em São Paulo, os coordenadores pedagógicos, essa categoria é mais da prefeitura, os diretores de escola e os supervisores de ensino têm direito à aposentadoria especial desde a publicação da Lei Federal número 11.301 de 2006 e do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 3.772 de 2008. O município, aqui em São Paulo, acatou a decisão do Supremo desde logo e, na prefeitura, coordenadores, diretores e supervisores já usufruem desse direito há tempos. O governo do estado, no entanto, resolveu descumprir a norma, sonegar esse direito, no que foi auxiliado pela Procuradoria-Geral. Como último entrave à concessão da aposentadoria especial, alegou-se, à época, a falta de uma lei complementar para regulamentar a matéria. Então, surgiu o projeto de lei complementar número 2, de fevereiro de 2013, do deputado Carlos Gianazzi. Uma vez aprovado o projeto, teríamos uma lei complementar específica e o problema estaria resolvido. Esse projeto tramitou durante 10 anos. Tudo isso? Passou por todas as comissões, recebeu emendas, foi a plenário, voltou a comissões, sendo finalmente aprovado em dezembro de 2022, sem nenhum voto contrário. Enviado ao governador para a sanção, ele foi vetado na íntegra. Vamos analisar as principais razões de veto do governador. Alega o senhor governador que o projeto é inconstitucional. Como pode ser declarado inconstitucional um projeto que tramitou por 10 anos na Assembleia Legislativa, passando por todas as comissões, sendo a primeira delas exatamente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que o aprovou sem restrições, assim como o fez o plenário da Casa. Portanto, a primeira razão de veto do projeto é falsa. Alega o governador também que o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal estabelece que somente os ocupantes do cargo de professor terão a idade mínima reduzida para fins de aposentadoria. Vamos repetir: somente os ocupantes do cargo de professor. Vejamos agora como é a redação desse parágrafo na Constituição Federal. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
Vejam, colegas, como o parágrafo 5º é mais extenso do que o governador mencionou. E vamos repetir: tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação básica, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Portanto, não é apenas o professor, mas sim o professor que desempenha funções de magistério fixadas em lei complementar. Na Lei Complementar número 836 de 97, as funções de magistério estão lá no artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei complementar aplica-se aos profissionais que exercem atividades de docência e aos que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, aos quais cabem as atribuições de ministrar, planejar, inspecionar, supervisionar, orientar e administrar a educação básica. Portanto, quais são as funções de magistério na educação básica em São Paulo? Docência e suporte pedagógico, ou seja, professor em sala de aula e professor fora da sala de aula, como coordenador, vice-diretor, diretor de escola e supervisor de ensino. Nessa mesma linha, vai a Lei Complementar 1374 de 2022, no artigo 26. Para fins de implantação dos planos de que trata o artigo 25 dessa Lei Complementar, ficam instituídas as classes de suporte pedagógico, compostas pelos cargos de diretor escolar, do SQC2, e supervisor educacional, também do SQC2, no quadro de magistério da Secretaria da Educação. Em resumo, a aposentadoria especial abrange as funções de magistério e não apenas a docência. Então, a segunda razão para o veto do governador é falsa. A terceira razão do veto é curiosíssima. Cabe recordar, afirma o governador, a propósito, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que as funções de magistério compreendem o trabalho em sala de aula, o exercício da docência e também as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Vamos repetir. As funções de magistério compreendem o trabalho em sala de aula, o exercício da docência, e também as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Corretíssimo! É isto que está no PLC número 2 de 2013 e que está na LDB, como o próprio governador reconhece. Portanto, a terceira razão, esta agora, não é uma razão de veto, mas sim de sanção, de aprovação, por contemplar o que está no projeto, mas foi usada como razão de veto. Então, é falsa. A quarta razão remete ao Supremo Tribunal Federal. A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e ainda a direção de unidade escolar. Corretíssimo! É isto que o Supremo decidiu, está no PLC número 2 de 2013. Portanto, a quarta razão também não é uma razão de veto, mas sim de sanção, de aprovação,
por contemplar o que está no projeto, mas foi usada como razão de veto. Portanto, razão falsa. A quinta razão também remete ao Supremo Tribunal Federal. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira, fazendo jus àqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, parágrafo 5º e 201, parágrafo 8º da Constituição Federal. Esse é o caso de todos os professores da rede pública do Estado de São Paulo, onde um dos requisitos para ser diretor de escola e supervisor de ensino é exatamente essa: ser professor de educação básica, tanto na Lei Complementar 836 de 97, quanto na Lei Complementar 1374 de 2022. Portanto, a quinta razão também não é uma razão de veto, mas sim de sanção, de aprovação, por contemplar o que está no projeto, mas foi usada como razão de veto. Portanto, razão falsa. Na sexta razão de veto, o governador afirma que, com o PLC número 2 de 2013, se pretendeu estender a aposentadoria especial indiscriminadamente a diretores de escola, coordenadores pedagógicos e supervisores escolares, desbordando do conceito de funções de magistério. Absurdo. Ao contrário, colegas, essa é exatamente a previsão contida nos artigos 40, parágrafo 5º e 201, parágrafo 8º, ambos da Constituição Federal, e na interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, como acabamos de ver. Portanto, razão falsa. Concluindo, o senhor governador afirma que o período em que os professores de carreira estejam designados para o exercício das funções de diretor de escola, vice-diretor de escola, coordenador pedagógico e supervisor de ensino já é computado como de efetivo exercício de função de magistério para fins de aposentadoria especial, por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar número 1354, de 6 de março de 2020. Vejam, colegas, que fato curioso. Se o diretor de escola e o supervisor de ensino forem designados, o tempo de exercício será contado para aposentadoria especial. Porém, se eles forem efetivos de carreira, o tempo não será contado. De onde tiraram essa conclusão? De que planeta vieram esses exegetas, esses intérpretes da legislação? Para eles, a exceção, que é a designação, prevalece sobre a regra geral, que é o concurso público. O provisório prevalece sobre o definitivo. É isso que está na nossa Constituição, na LDB, no Estatuto do Magistério, na decisão do Supremo Tribunal Federal? Não! Não! É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Portanto, trata-se aqui de um veto de matiz meramente político, ideológico, que contraria a legislação e fere o bom senso, o princípio constitucional da razoabilidade. Mas, colegas, Aldemo não desiste. Já temos mais de uma centena de ações individuais julgadas procedentes no Supremo Tribunal Federal. E teremos mais, muitas mais,
porque o Supremo Tribunal Federal já tem um tema de repercussão geral, o tema 965, reafirmando o seu posicionamento de que faz jus à aposentadoria especial quem exerce atividade correlata à função de professor. É só mais uma questão de tempo e paciência. Com a nossa luta, um dia todos chegarão lá, com o governo, sem governo ou apesar do governo. Portanto, colegas, vamos intensificar o nosso contato com os deputados, principalmente nas suas bases eleitorais, para a derrubada do veto. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo.